né, o que são as medidas de comprimento? Né? Existem diferentes tipos de medidas, não é isso? A gente tem medidas de comprimento, medidas de capacidade, medidas de volume, medidas de área. A medida é o valor que a gente obtém após medir alguma coisa. Né? Então, se eu meço a minha altura, eu estou fazendo a medida do comprimento. Se eu meço a área da minha casa, eu estou medindo a superfície, né? O tamanho da superfície. Tá certo? Se eu meço a massa de um determinado alimento que eu vou comprar, como por exemplo, se eu vou ao mercado e compro 1 quilograma de carne, ou seja, eu estou medindo a massa, tá certo? Então, existem diferentes medidas para diferentes usos que a gente faz no nosso dia a dia, tá certo? Vamos começar aqui falando das medidas de comprimento, tá certo? Esse esqueminha que vocês estão vendo aí, que vocês estão observando, vou centralizar aqui para vocês direitinho, tá? É um esqueminha que a gente vai usar para trabalhar com vocês as medidas de uma maneira geral. Nesse momento eu estou falando das medidas de comprimento, né? Então vamos lá. Quais são as medidas de comprimento? Né? Para que servem? Quando eu meço o tamanho da minha caneta, eu meço o comprimento dela. Quando eu meço a minha altura, eu estou medindo, né, a distância que vai lá do ponto mais baixo do meu pé até o ponto mais alto da minha cabeça. Então, a medida de comprimento é a distância entre dois pontos. Tá? Se eu meço a largura do meu quarto, se eu meço a altura da minha casa, né, tudo isso é distância entre dois pontos. Logo, vai ser utilizado para fazer essa medição, medida de comprimento. E aí, quando a gente fala das medidas de comprimento, existe a medida padrão, né, que é o metro, tá aqui, ó, para vocês observarem, tá? Existe a medida padrão, que é o metro, tá? Mas existem os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá? Por exemplo, quando eu vou medir uma estrada, a extensão de uma estrada, eu não uso metros, eu uso quilômetros. Por quê? Porque se eu usasse metros, eu ia ter que usar um tamanho, um número muito grande. Então, para isso, eu já faço direto o quê? Quilômetros. Se eu fosse medir minha caneta, eu não iria utilizar metros. Por quê? Porque ia dar 0, alguma coisa. Ia dar um número quebrado. Então, em determinados momentos, é melhor você medir em centímetros ou medir em milímetros. Então, de acordo com o tipo de coisa que você vai medir, vai existir sempre, vai existir sempre uma medida que se adequa melhor. Né? Então, a gente precisa conhecer todas. Vamos lá. O padrão está aqui, é o metro. Beleza? Daqui para cá, ó, repara aqui nessa escadinha aqui, o que eu estou mostrando para vocês é exatamente, né, qual é a maior até a menor. Então você tem o quilômetro, você tem o hectômetro, você tem o decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quais são as mais usadas, Jorge? Galera, normalmente a gente usa mais o quilômetro, a gente usa mais o metro, a gente usa mais o centímetro e o milímetro, tá? São as que mais aparecem, até porque são as que a gente mais usa. Hectômetro, decâmetro, é bem raro, tá? Decímetro às vezes ainda aparece. Mas o hectômetro e o decâmetro são bem raros, muito raros mesmo, tá? Então, cada medida dessa, né, se relaciona com a outra, tá? Ou seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né, representam para a gente a escala de medidas de comprimento, tá certo? E aí, o que eu queria que vocês percebessem, e é o que é mais importante para a prova, né, é o que está explicado aqui no nosso quadro, né, no nosso mapa mental. Veja, toda vez que eu me movimento para para a direita, tá certo? Toda vez que eu me movimento para a direita, cada medida que eu caminho, eu multiplico por 10. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Cada
medida que eu caminho neste sentido, eu multiplico por 10, tá certo? E se fosse o contrário, se eu saísse daqui, né, para cá, eu então dividiria por 10. Olha lá o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Se eu venho nesse sentido, né, daqui para lá, eu divido por 10. Daqui para cá, eu multiplico por 10. Pô, tá confuso isso aí. Você vai ver que é bem tranquilo. Olha só, quer ver? Por exemplo, se eu tenho 10 metros, tá? Se eu tenho 10 metros e eu quero escrever isso, por exemplo, em centímetros e em milímetros, certo? Em centímetros e em milímetros. Como é que eu faria isso, tá? Vamos lá, olha só. Primeiro, metro, decímetro, segundo a escala, centímetro e milímetro, não é isso? Então, olha lá, eu teria que sair do metro, ir para o decímetro, e do decímetro ir para o centímetro. Isso para eu chegar aqui no primeiro, né? Lembra, ó, para cada casa caminhada nesse sentido, a gente multiplica por 10. Olha aqui, ó, aqui embaixo, ó, nesse sentido, a gente multiplica por 10. Então, veja bem, se eu saio de 10 vezes 10, eu acrescento um zero. Então, ó, 10, acrescenta aí um zero, porque eu vou multiplicar por 10, e vou multiplicar por 10 de novo, ou seja, 1000 centímetros. Então, 10 metros equivale a 1000 centímetros. E em milímetros? Bom, aí eu teria que multiplicar por 10 de novo, porque eu continuo nesse sentido. Logo, é só botar mais um zero. Ó, era 10. Vezes 10, botei um zero. Vezes 10, botei outro zero. Vezes 10 de novo, botei outro zero. Portanto, ó, 10.000 milímetros. Tá? Então, isso aqui seria, né, o equivalente a 10 metros. Tá certo, gente? Veja, o que é importante aqui? É saber em qual casa, em qual unidade eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando em metro, centímetro, decímetro, seja lá qual for, e para qual eu vou. Por quê? Porque se eu estou numa unidade e vou caminhar para a direita, eu vou, por cada casa que eu caminhar, multiplicar por 10. Se eu estou numa unidade e vou caminhar para a esquerda, cada casa que eu voltar, eu vou dividir por 10. É o contrário, né? Ó, quando a gente desce a escadinha, a gente desce a escadinha multiplicando por 10. Quando a gente sobe a escadinha, a gente sobe dividindo por 10. Então, vamos pegar um exemplo aqui, onde a gente vai voltar. Por exemplo, ó, se eu tivesse os mesmos 10 metros, só que agora eu quero passar isso para quilômetros. Como é que eu posso representar esses 10 metros em quilômetros? Vamos relembrar a escala aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, olha só. Vou voltar, ó. Voltar significa estou caminhando de metro para quilômetro. Olha a esquerda aqui, ó. Olha o sentido que vai para a esquerda, tá certo? Ou seja, então eu vou dividir por 10. Olha lá a nossa setinha, ó. Ó para onde você está indo, ó. Está saindo de metro, aqui, ó, metro, e indo para quilômetro, ó. Tá vindo para cá. Então vai dividir por 10 por cada unidade caminhada, né? No caso, vou sair de metro para decâmetros, dividido por 10. Para hectômetro, dividindo por 10. E para quilômetro, dividindo por 10. Então, vamos nessa. Ó, vou mostrar aqui na escala. Ó. Dividiu por 10 uma vez, dividiu por 10 de novo e dividiu por 10 mais uma vez. Tá certo? Ou seja, quando você divide, né? Você tem lá, ó, 10. Aonde é que está a vírgula? Está aqui, não é isso? Então,
porque ele é inteiro, né? 10. Então, se você divide por 10, a vírgula vem para cá. Ó, andou uma casa. Quando você divide por 10, ela vai andar outra. E quando você divide por 10, ela vai andar outra. Ela vai parar aqui. Então, eu vou ter que acrescentar o quê? Vou ter que colocar aí o quê? Zeros. Ó, 0,01 quilômetro. Beleza, gente? Tranquilo? É essa brincadeirinha que a gente tem que saber fazer. Tá certo? É essa brincadeirinha que a gente tem que aprender inicialmente. E aí, depois eu vou mostrar para vocês como é que essa mesma brincadeirinha serve para as outras medidas que são importantes, como medida de massa, como medida de volume, capacidade e área. Tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais uma situação, tá? Se eu quero passar 0,1 quilômetro e eu quero passar para centímetro. Vamos caminhar para que lado? Ó, vamos voltar lá na escadinha. Ó, sairei de quilômetro e vou parar em centímetro. Ó, quilômetro e vou para centímetro. Aí o que eu vou fazer? Por cada unidade caminhada, multiplicarei por 10. Perfeito? É essa a ideia. Vamos nessa. Eu posso me guiar tanto pela escadinha como pela escala que eu vou desenhar aqui novamente. Então vamos desenhar aqui a escala. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Tá, olha lá. Vou multiplicar por 10, depois de novo, de novo e mais uma vez. Então, gente, olha só. Se a gente vai multiplicar por 10, a primeira vez, ó, a vírgula já vai se deslocar, já vai virar 1, não é isso? Ó, nesse primeiro 10 aqui que a gente andar, a vírgula já vai fazer isso. Que a gente multiplicar, a vírgula já vai fazer isso. Já vai virar o número inteiro. A partir daqui, ó, eu tenho ainda que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10. Ou seja, cada vez que a gente multiplicar por 10 agora com o número inteiro, a gente vai acrescentar um zero, não é isso? Como são 1, 2, 3, 4 multiplicações por 10, então eu vou ter que botar aqui 4 zeros. Ou seja, 0,1 quilômetros é igual a 10.000 centímetros. Beleza, galera? Tranquilo? O último, só para a gente fechar agora, tá? Se eu tenho 10 milímetros e eu quero passar para centímetros. Bem fácil essa, hein? Bem facinho. Olha, eu tenho 10 milímetros, olha aqui, eu estou aqui, né? Eu estou aqui e quero ir para a esquerda, correto? Estou em milímetros e vou para a esquerda. Ó, se eu vou para a esquerda, o que eu faço? Divido por 10, não é isso? Pois bem, milímetro para centímetro. No caso, como já é a próxima unidade, então eu vou apenas dividir por 10, né? E ao pegar o 10 que está aqui e dividir uma vez por 10, isso vai dar o quê? 1. Portanto, 10 milímetros em centímetros equivalente a 1 centímetro. Galerinha, temos que treinar isso, né? Na realidade, quando isso aparecer na prova do Enseja, não vai ser direto, as perguntas não são diretas assim, mas o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Vários anos já aconteceu dele pedir para você transformar as unidades através de problemas. Ou muitas das vezes ele nem pede, mas fica subentendido que para que você possa conseguir fazer, né, você tem que fazer a transformação das unidades. Então, por exemplo, numa regra de 3, né, quando você coloca alguma unidade em metros, a outra tem que estar em metros também. Se o cara me dá uma em metros e a outra em quilômetros, e aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar para a mesma unidade, né? Então, é importante saber isso, porque isso aparece na prova, tá bom? Então,
Galera, se gostou, deixa seu like aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para você estar recebendo sempre as novidades que a gente tem lançado aqui, tá? Principalmente a galera que está se preparando para o Enseja, a galera que está querendo aprender essa matemática básica, porque às vezes o cara quer fazer uma prova que é completamente difícil, mas está faltando para ele uma matemática de base, né? Então, assiste as nossas aulas aí, porque isso é extremamente importante. Um abração do professor Jorge, gente.